Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos muito felizes de estar iniciando mais um ano de trabalho. Um ano novo, onde vocês estão podendo observar. Eu agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui estudando com vocês a sua mensagem, o seu evangelho libertador, com muita tranquilidade e ao mesmo tempo com muito respeito às outras correntes cristãs e religiosas, que também têm a sua forma de ver o Cristo, que Ele é o Cristo de todos nós, então não há nenhum problema que cada um veja da sua forma. No entanto, como eu conheço o idioma em que Jesus falava, além do aramaico, o seu idioma litúrgico, que é o hebraico, e ali está os conceitos judaicos, ali está o costume judaico, ali está toda uma série de história e de acontecimentos que tornam muito mais fácil de entendermos o que Jesus fazia, o que Jesus dizia, por que Ele fazia e por que Ele ensinava da forma que ensinou. E nós temos feito uma série de programas falando exatamente da visão talmúdica de Jesus sobre a Torá recebida por Moisés no Monte Sinai. Então, nesse ano novo, e agora com o estúdio novo, aqui na Universidade Federal da Paraíba, com o nosso querido irmão Bob Wagner, que está conosco trabalhando em harmonia para que você receba uma melhor imagem, umas melhores informações, melhores cortes que a gente pode observar, que agora estamos com mais câmeras, então isso é mais uma riqueza, mais uma conquista para que nós tenhamos a felicidade de levar um Jesus para você da forma mais real, mais verdadeira, mais iluminada e mais autêntica. Hoje nós vamos falar sobre um princípio judaico. Eu estou aqui com um livro chamado Sidur, que é um livro de orações do judaísmo. E como nós vamos falar sobre o Pai Nosso, eu trouxe o Sidur para a gente mostrar para vocês que é uma obra que o judeu usa todos os dias, e Sidur vem de Seder, Seder em hebraico é ordem. E aqui é uma ordem da forma como eles se reúnem, como eles organizam as suas orações e quais são os tipos de orações que eles utilizam e lembrar como Jesus orava. Nós, ao chegarmos em Israel, especificamente no Monte das Oliveiras, a gente vê uma paisagem vislumbrante. Nós poderíamos usar um termo, uma metáfora, que na verdade é um colírio para os nossos olhos. A tranquilidade e a harmonia do Monte das Oliveiras, quando você chega ali no seu mirante, lá em cima, e vê Jerusalém do outro lado, você tem a impressão que você está sonhando. A visão só pode ser descrita por alguém que já tenha estado lá. Mas nós vamos trazer nesse programa algumas imagens do Monte das Oliveiras, de Jerusalém, do Vale do Cedron, do Pináculo, da igreja do Domus Flevit, onde Jesus chorou, da igreja de Maria de Magdala, no Monte das Oliveiras, e aquele ambiente fantástico vivido por Jesus há 2000 anos, que aquele ambiente, ou melhor, foi naquele ambiente, foi naquela região, Jerusalém, Vale do Cedron e Monte das Oliveiras, que você vai escutar hoje conosco a história do Pai Nosso. Porque o judaísmo, ele tem uma forma de oração, como tem outras religiões, o Islã também tem seus horários de religião, o judaísmo também tem a oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. O judeu ora 3 vezes por dia. E nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a história dessa oração universal, que alguns, sobretudo os católicos, chamam oração dominical, né? Porque ela sempre era tida como a oração do domingo, ou da oração do Senhor, Dominus, em latim é Senhor. Então a oração dominical é a oração do Senhor. E nós vamos hoje conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque Jesus vivia ali, era um judeu que convivia também com judeus.
Então ele passava o dia em Jerusalém e Jesus não tinha muita condição financeira. Então, às vezes, à noite, muito frio. Quando não estava muito frio, ele ainda tinha, pela amizade que tinha com Lázaro, ali em Betânia, logo depois, por trás do Monte das Oliveiras, ele ia à cidade de Betânia dormir na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Mas quando estava muito frio, realmente, eu já estive em Jerusalém, inclusive agora, ano passado, em novembro, e o frio ali é uma montanha, fica a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, e aquele vento gelado que vem do deserto à noite, e ele corta até a alma da gente. Então Jesus não tinha condições, porque ele não tinha transporte, coitado. Ele caminhava, ele vivia com os pés empoeirados, inchados, com aquela sandália que ele caminhava para todos os locais. Onde ele chegava, ele precisava lavar os pés. A gente vê isso em algumas recomendações dele, por exemplo, na casa de Simão, o leproso. Quando a pecadora veio lavar os pés dele, ele diz: Simão, eu cheguei aqui e tu não me desse água para lavar os pés. Era uma necessidade daquela época pela adversidade dos caminhos. A temperatura de Jerusalém, ela faz divisa com o deserto da Judéia, aquele deserto adverso, terrível. Então Jesus não tinha aquela condição de à noite, naquele frio, dele ir para Betânia. E o que é que acontecia? Ele saía de Jerusalém, do templo, descia o Monte Sião e o Monte Moriá. O templo é mais especificamente no Monte Moriá, mas são dois montes que ficam ali em cima, na chapada, onde Herodes nivelou o Monte Moriá para construir o templo. E vizinho tem o Monte Sião, que é o Monte de Davi, a cidadela de Davi. Então Jesus descia dali daquele Monte Moriá do templo, atravessava o vale do Cedron e subia para o Monte das Oliveiras, lá para cima, já perto do final, como vocês podem ver nas imagens que estão sendo divulgadas aí para vocês. E no Monte das Oliveiras tem, como todas as regiões de Israel, como as suas montanhas, tem uma gruta muito adversa, uma gruta assim, naquela época não tinha energia, não tinha aconchego, mas as grutas, elas são meio, como é que eu diria, mística. Então você entra numa gruta, se estiver quente lá fora, dentro da gruta é fresquinho. E se tiver muito frio lá do lado de fora, dentro da gruta, ela é aquecida. Então Jesus, quando descia de Jerusalém, atravessava o vale do Cedron, que subia para o Monte das Oliveiras, ele procurava aquela gruta que está lá hoje. Se você chega na entrada da gruta, está escrito assim, em grego, Eleoma. Eleoma vem de olival, oliveiras, porque era relativo ao Monte das Oliveiras, onde hoje tem uma igreja ali muito bonita, que foi doação de uma princesa francesa. A história é muito bonita. E tem a oração do Pai Nosso em 106 idiomas, aproximadamente 65 idiomas e o restante dialetos. Então é um local que é onde quando você chega, você vê a marcação forte, a importância que teve essa oração para Jesus. Diz a história que Jesus se reunia ali à noite com os discípulos e eram 13 pessoas dentro daquela gruta. Quando a gente chega ali, eu fico pensando, meu Deus, aonde Jesus deitava aqui? Porque ela não tem mais de 2 metros por 2 ou 2 por 3. Pedras ainda, escuro, né? Eles deviam ter alguma lanterna de azeite, que era o que se usava naquela época. Aquelas lamparinas de cerâmica com azeite, um fio de algodão ou de qualquer tecido, e ali eles enchiam de azeite e ficava com a sua iluminação noturna. E a história conta que os discípulos perguntaram ou pediram a Jesus, mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus começa a fazer uma série de considerações sobre a oração, sobre a prece. Eles chamam em hebraico tefilá, que vem é um verbo reflexivo,
que o radical é palel e o verbo chama leit palel. É aquele verbo, como a gente disse, Paulo cortou-se, ele promoveu a ação e ele mesmo sofreu. Então a oração o verbo para orar é um verbo reflexivo, que você cria a ação e você também sofre a ação. Por que isso? Como é que você pode criar a ação e sofrer a ação? O que significa leit palel ou palel em hebraico? Não saia daí, porque daqui a 1 minuto nós estaremos de volta para explicar para você tudo isso e mais alguma coisa acerca desta oração dominical, que é a oração do Senhor, ou dessa Tefilat Yeshua, que é a oração de Jesus, que nós vamos falar no próximo bloco. Não saia daí. Até já.